22. Deus é bom. Livro de Lucas 22. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Lucas 22, 39, que diz o seguinte: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Pode sentar, não feche a Bíblia. Glória a Deus. A gente vai dar uma passeadinha por ela hoje. Irmãos, você vê aqui um versículo ao qual eu tenho pregado muito ele essa semana, porque é uma mensagem que tem crescido muito no meu coração e tem martelado muito dentro de mim. E foi orado aqui pela nossa diaconisa acerca da gente retornar ao primeiro amor, às primeiras obras. Mas aí ninguém tem uma coisa que tem a ver com a outra. Porque se você pega o Velho Testamento, se você acompanha as histórias, você vai ver homens de guerra, você vai ver mulheres estéreis, você vai ver pessoas ricas, pobres, independente de classe social, pessoas que recorriam à oração quando precisavam de algo do Senhor. Pessoas que recorriam a voto, a proposta, a sacrifício, a entrega, quando queria algo da parte do Senhor. E quando chega no Novo Testamento não vai ser diferente. Você vê que Jesus, João vai dizer o seguinte, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e esse mesmo verbo, ele se faz carne e habita entre nós. Irmãos, que Jesus, mesmo sendo o homem mais ocupado do mundo, mesmo curando milhares, libertando milhões, mesmo fazendo coisas o dia inteiro, mas Jesus não abria mão da comunhão com o Pai. Jesus não abria mão de uma vida de oração. Você vê que tem pessoas, meu pastor Anderson, que diz o seguinte: porque Deus não gosta de rotina. Pergunta para Jesus. Lucas acabou de dizer o contrário. Jesus tinha costume. Quando você se acostuma, é porque é o que você pratica todo dia. Então quer dizer que Jesus todo dia orava, todo dia falava com Deus, todo dia dobrava o joelho, toda hora estava falando com o Pai. Jesus não ia só orar quando precisava de alguma coisa. Jesus não ia buscar quando necessitava de uma porta aberta. Jesus não ia falar com Deus quando precisava. Não, era de costume. Você pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e vai dizer que Jesus estava no deserto e ia orar. E Jesus saía à parte e orar. Jesus sobe o monte e vai orar. Ele ensina isso em Mateus capítulo 6. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, que o Pai que vem em secreto vai recompensar. Jesus começa dando sinais de como você tem uma vida com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de secreto. Jesus ele ensina o Pai Nosso e fala o seguinte: que seja feito na terra como já é no céu. Jesus apenas continua praticando na terra o que ele já tinha no céu, comunhão com Deus. Irmãos, e a igreja não pode ser negligente em relação à vida de oração. Eu não posso só orar, irmãos, em momentos de necessidade. Eu não posso só orar quando vai de mal a pior, quando já não tem mais nada o que fazer. Aí eu lembro de orar. Não, precisa ser hábito. Eu preciso aprender a ter vida de oração. Igreja, sem oração não dá para vencer. Sem oração não dá para ter vida com Deus. Sem oração não tem como conhecer a Deus. Porque, irmãos, guarda algo. A gente fala isso muito para novo convertido ou para pessoas que dizem: não sei orar. Orar é conversar. Você não conversa com todo mundo. Você fala com todo mundo, mas para conversar tem que ter intimidade, tem que ter abertura, tem que ter comunhão. E com Deus você não só fala, você conversa. E Jesus tinha hábito de conversar com Deus. E sabe o que é lindo? Que ele está indo para o monte orar e ele leva os discípulos com ele. Não, vocês vão junto comigo orar também. Porque, irmãos, não basta somente a gente ter algo exclusivo, precisamos desenvolver. Quem está ao nosso redor também tem uma vida de oração. Não tem como você
crente e não orar. Não tem como dizer que é servo e não ter vida com Deus. Não tem como. A conta não fecha. E sabe o que é lindo? Que além de ter o costume de orar, Jesus também tinha outro costume de fazer. O que? Marcos, vai lá para Marcos, ligeiro, capítulo 10. Nós hoje vamos aprender que o nosso Deus já gosta de rotina. Nosso Deus já gosta de um feijão com arroz. Não precisa inventar muita coisa não. É só fazer o básico ali, todo dia com Deus, que já é suficiente. Marcos 10, versículo 1, que fala o seguinte: e levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão, fazer o quê? E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por... Qual outro costume que Jesus tinha aqui? Ensinar. Porque não adianta, irmãos, ter culto de poder, culto de revelação, culto de chave, culto de porta, se a igreja não é ensinada, doutrinada como fazer o negócio. Porque não tem como ter poder se não tem ensinamento. Não tem como ter graça se não tem ensinamento. Não tem como ter milagre se não tem ensinamento. Olha o que Jesus falou em Mateus: vocês estão errando porque não têm conhecimento das Escrituras e nem do poder. Irmãos, podemos fazer o culto do que for, mas não podemos abrir mão de um culto de ensino. Não podemos abrir mão, porque se não é uma coisa que Jesus já gostava de fazer, era ensinar. E Jesus entra no barco de Simão, e do barco ensinava. E entra na sinagoga e ensinava. Vai para o Monte das Oliveiras e ensinava. Em dia de sábado ensinava. Não tinha tempo ruim para Jesus. Ele ensinava. Chega João, capítulo 7. Os irmãos de Jesus começam a instigar a ele, começam a provocar a ele, dizendo o seguinte: olha, vai ter festa em Jerusalém, você não vai não? Jesus, ó, ainda não é chegado o meu momento, vá vocês. Os irmãos de Jesus vai na frente, só que aí se passa um tempo que ele acontece, Jesus também vai, só que ele vai em secreto para essa festa. Mas olha que coisa linda, João 7, versículo 14, vai dizer que Jesus sai da festa, vai para a sinagoga e começa a ensinar. Jesus sai do meio da bagunça, do meio do oba-oba, para ir para a igreja ensinar. Porque ele não abria mão da comunhão. Ele não abria mão do que ele foi doutrinado a fazer, que era pregar o reino. Só que eu abro mão de tudo para ter que fazer as minhas vontades. Eu abro mão da obra porque eu estou cansada, fatigada, não sei o quê, porque filho, o que marido, o que isso, o que aquilo outro. E a obra por último, e a vontade de Deus por último, e Deus por último. Quando eu der tempo eu vou, se der tempo eu faço, se der tempo eu estou lá. Jesus saiu do meio da festa para ir para a igreja. Mas hoje a gente está fazendo ao contrário. Sai da igreja para ir para a festa. Sai da igreja para bater perna. Sai da igreja para dar rolê. Sai da igreja para... E as prioridades da obra ficando por último. Jesus disse: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, que o que você precisa eu vou acrescentar. Irmãos, para ser priorizado por Deus, eu tenho que aprender a priorizar Ele primeiro. Deus disse isso a Eli: Eli, eu honro os que me honram, e que me despreza é desmerecido. Não ache você, irmãos, que porque Deus é comigo, Deus não me vê. Não, Deus é com quem é com Ele. Deus veja com quem veja com a palavra dEle. Deus abençoa quem obedece a palavra dEle. Não tem para onde correr. Não adianta fazer as coisas do meu jeito, da minha cabeça, da minha maneira, e achar que Deus vai ser comigo, que não vai. Deus é com quem obedece. Ele falou isso para Saul. Saul, mais importa obedecer do que sacrificar. Orar é muito bom. Subir monte, ir para festa, fazer acontecer, mas sem obediência, e nada para ele é a mesma coisa. Jesus tinha costume de ensinar, tinha costume de meditar na palavra, tinha costume de ter comunhão com a palavra, tinha costume de se envolver com a palavra. Ele tinha costume, hábitos com Deus.
Mas aí eu oro quando eu acho, eu leio quando eu devo. A minha Bíblia chega a estar empoeirada, porque eu sou água quando eu venho para o mundo. E aí não consegue discernir quando uma mensagem vem de Deus, não consegue discernir quando alguém vem da parte do Senhor, porque nós estamos entrando numa geração muito emocionada, que tudo agora é revelação, tudo agora é bater pé, tudo agora é rodar, tudo agora é voar. E quando você vai perguntar, tá bom, e leu o quê? Pregou o quê? A palavra foi o quê? Você foi ensinado a fazer o quê? Um bocado de gente emocionada. Aí você não consegue entender porque o crente quer sair da igreja, quer largar ministério, quer largar chamado, porque recebe profetada que Deus não mandou, recebe revelação que Deus não deu. Irmãos, entenda uma coisa: Deus não vai fazer nada, entregar nada, se não estiver de acordo com a palavra. Por isso que tem muita gente aí frustrada com Deus, de coisas que Deus não prometeu, porque não está escrito. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou ter sabedoria de discernir o que vem de Deus se eu não leio esse negócio? Se eu só leio quando eu acho que devo. Igreja, aprenda a ter costume com Deus. Aprenda a ter hábitos com Deus. Lucas 4,16. Olha o que diz aqui. Outro costume que Jesus tinha. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como era o seu costume. Terceira coisa que Jesus tinha de costume: ir para a igreja, cultuar, adorar. Além de orar e ensinar, ele não abria a mão de um culto. E olha que coisa linda, meu pastor Anderson, dia de sábado, o dia que todo mundo quer ir para shopping, bater perna, Jesus estava na igreja adorando. Um dia que não era provável ter cura, Jesus estava na igreja curando. Porque, tinha uma mulher de 18 anos, aprisionada por espírito de enfermidade. Ela é curada na sinagoga em dia. O homem da mão mirrada está na sinagoga em dia de sábado. E quem está lá? Jesus. E ele é curado aonde? Na sinagoga em dia sábado. Porque onde tem a presença dele, tem sinal. Onde tem Jesus, tem milagre. Onde tem, irmãos, comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Três coisas que Jesus não abria mão: orar, ensinar e cultuar. Mas aí, quando você pega a lista de prioridades na vida do crente, essas três coisas estão por último. Porque o mais importante é a minha casa. O mais importante é porque é minha família, porque eu tenho que dar atenção, porque minha casa é isso, minha família é aquilo, porque eu isso, porque eu estou de cabeça quente, porque trabalho, porque não sei o quê. Jesus sabe que você é ocupado. Jesus sabe que você tem muita coisa para fazer, tem escola, tem faculdade, tem curso, Ele sabe tudo isso, mas Ele quer saber, e Ele fica onde na tua vida? A comunhão com Ele é que horas? É que momento do dia? Porque, Gênesis capítulo 3 vai dizer que Deus, Ele passeava todos os dias pelo jardim, na viração do dia, para conversar com Adão. Adão sabia que no final da tarde, minha diaconisa Rosana, Deus ia estar lá esperando por ele. Por quê? Hábito, costume. Entenda uma coisa: quando você fala, Deus, 3 horas da manhã eu vou orar, Ele vai estar lá te esperando. Senhor, eu vou fazer um jejum de 12 às 12, Ele vai estar esperando o seu jejum. Deus, hoje eu vou tirar minha tarde para ler a Bíblia, Ele vai estar esperando você para ler a Bíblia. Sabe por quê? Deus é homem de compromisso, Deus é homem de palavra. O mínimo que a gente tem que ser é homem e mulher de palavra também. Irmãos, Deus vai, por intermédio da vida do apóstolo João, escrever uma carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Meu pastor Anderson, Deus começa a elogiar Éfeso nos pés da cabeça. Éfeso isso, Éfeso aquilo, Éfeso aquilo outro. Só que Deus puxa uma vírgula e fala o seguinte: mas eu tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra de onde você caiu, se arrepende e pratica de novo as primeiras obras. Sabe o que é o problema? Que ele se acha maduro demais, adulto demais, que já entende demais, porque já prega demais, porque já canta demais, porque já sabe demais, e largando o primeiro amor de lado sem perceber, largando o costume com Deus sem perceber. Veja uma criança,
até pelo menos uns 5 anos de idade, o apego que é com a mãe, o apego que é com o pai. Tem criança que vai sair da barra da saia da mãe, é um problema. Para largar na creche, só Jesus faz isso. E se perder, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Mas a gente com Deus, ai Deus depois, pai, agora não dá, ai Deus, eu estou cansada, ai Senhor, eu estou com dor de cabeça, ai Deus, porque hoje eu estou estressada. A gente perde a dependência de Deus. Porque a gente já tem 10, já tem 15, já tem 20 anos e já se acha alguma coisa. E Jesus disse, sem mim, nada vocês podem fazer. Igreja, hoje é noite da gente voltar ao costume. Eu não sei o que a gente fazia ou deixou de fazer, mas hoje é noite de voltar. Aquela leitura do primeiro amor, a oração do primeiro amor, a busca do primeiro amor, queria ganhar todo mundo para Jesus porque estava no primeiro amor, largava tudo porque não, hoje tem culto, não, hoje eu vou orar, não, hoje eu fiz um propósito com Deus, eu tenho que cumprir porque estava no primeiro amor. Mas agora está dando hora do culto, na hora da palavra eu chego, no amém eu chego, talvez eu deixe para ir outro dia. Mas quando precisa, conhece o caminho da igreja. Quando o bicho pega, lembra que Jesus existe. Quando o negócio arrocha, no instante sabe como é que jejua. Mas Jesus fazia o que fazia porque ele tinha costume. É assim mesmo, meu Deus. E sabe o que é mais lindo de tudo, Rosana? Que lá em Lucas 22, quando fala que Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar, estava chegando a hora dele morrer. Jesus vai para o Monte das Oliveiras e faz aquela oração que todo mundo conhece. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia, que seja feita a tua vontade. Jesus, a hora de morrer, ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, ele vai ter comunhão com o Pai. E aí eu te pergunto, se você soubesse dia e hora que você vai morrer, você ia passar por quê? Você ia fazer o quê? Você ia estar onde? Jesus, porque tinha costume, nos seus últimos minutos ele passou com Deus. A gente já está onde? Fazendo o quê? Aproveitando como o nosso último dia de vida. Jesus tinha hábito com Deus. E precisamos voltar a ter hábito com Deus. Porque eu tenho o costume de todo dia ligar para minha amiga e ficar batendo papo por horas. Porque eu tenho o costume de todo final de semana ir para algum lugar comer, para algum lugar sair, para algum lugar bater perna. Mas o meu costume com Deus qual é? Meu hábito com Ele qual é? Durante a semana qual é o meu compromisso com Deus? Eu não preciso de vir para a igreja bater ponto, não. Estou falando que Jesus ensinou intimidade, secreto, profundo, aquilo que só você e Deus têm, o que é? Que já não faz mais. Hoje é noite, igreja, de voltar. Não é vergonhoso regressar, não. Vergonhoso é permanecer no erro e cair no abismo. Sabe por quê? Noemi, quando saiu de Belém porque não tinha mais pão, ela quebrou a cara em Moabe. Perdeu o marido e perdeu o filho. Só que aí Noemi ouviu falar que Belém voltou a dar pão. E o pai ela foi humilde em fazer o quê? Vou voltar para Belém. Não é vergonhoso, não, vou voltar. Porque foi isso que Deus falou a Éfeso. Lembra, volta, se arrepende e pratica de novo. Irmãos, o tempo está se enfindando, o negócio está se estreitando, o evangelho está ficando uma coisa feia, mas o nosso Deus ainda não mudou. Ele falou, sou mesmo ontem, sou mesmo hoje, serei o mesmo Deus eternamente. Tem igrejas aí que você entra que o negócio parece um circo, parece um show. Mas o nosso Deus ainda é aquele que rege o universo. O nosso Deus é aquele que ainda tem o controle na palma da mão. E Ele merece ser honrado do jeito que Ele merece. Porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se não tiver santidade no ambiente, o resto é só performance. Porque para ter presença tem que ter santidade. Para ter presença tem que ter renúncia. Para ter presença tem que ter intimidade com Ele. Então se você toma posse dessa palavra, você coloca de pé para orar para a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Se ligue com Deus. Aquilo que você tem consciência
que você deixou de fazer. Ali, isso aqui, ó, eu não abri a mão por Deus. Mas hoje eu confesso, eu deixei de fazer. Isso aqui, Aline, eu não abdicava de jeito nenhum. Aquele cantinho de oração, aquele quarto de guerra, aquela oração na madrugada, aquela leitura gostosa que hoje já não é mais a mesma coisa. Hoje é noite de regressar, igreja. Hoje é noite de voltar. Hoje é noite de pedir a Ele a essência do primeiro amor, das primeiras horas, da primeira paixão. Quando Jesus era seu primeiro pensamento e o último. Oh, Pai. Obrigada, Senhor, por este culto. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Pai, por ter nos trazido até este lugar, Senhor. Pai, neste momento eu te peço, envolve, Deus, as nossas vidas. Pai, vai tomando a nossa mente, Deus, nosso coração em tuas mãos, meu Senhor da glória. Eu já quero, Pai, iniciar essa oração pedindo perdão pelas nossas vidas. Pedindo, Deus, tem misericórdia na nossa mente. Tem misericórdia no nosso coração. Pai, tem misericórdia, Pai, da nossa negligência, Senhor. Pai, daquilo que deixamos de fazer, que a gente largou de lado, deixou de lado. Oh, Deus, nos perdoa, Pai. Ah, Senhor, a oração que não é mais a mesma. A busca que não é mais a mesma. O amor que não é mais o mesmo. Oh, Senhor, nos perdoa nessa noite, Pai. Aquilo, Deus, que se nos faz somente por obrigação. Porque tem que fazer, porque tem que dar, porque tem que bater ponto. Oh, Deus, nos perdoa, Senhor. O Senhor não merece nada, obrigado, Deus. O Senhor não merece nada forçado, Senhor. O Senhor não merece nada de qualquer jeito, Pai. Então nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa o nosso relaxamento. Perdoa a nossa frieza. Perdoa, Senhor, a nossa falta de reverência, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Pai, quando o Senhor aceitou a oferta de Abel, Senhor, não foi somente porque a oferta era bonita ou era melhor. O Senhor aceitou por conta da intenção do coração de Abel, Pai. Porque o Senhor tentou para Abel e depois para a oferta de Abel. Oh, Deus, perdoa a intenção do nosso coração, Pai. Perdoa a intenção da nossa mente, Jesus. E nessa noite restaura-nos, meu Senhor. Restaura, restaura, restaura o nosso altar. Restaura a nossa vida. Restaura a nossa comunhão. Restaura a nossa aliança. Restaura, Deus, a oração. Restaura a busca, Senhor. Restaura a adoração. Restaura, Deus, o nosso ser. Arranca para o cansaço, a frieza, a fadiga. Arranca o peso, meu Pai. Mas renova, Deus, a tua igreja. Aviva a tua igreja. Levanta o teu povo. Sobre a vida no vale. Levanta, Deus, um exército forte, corajoso, destemido. Derrama, Pai, da tua unção, do teu poder neste lugar, meu Senhor. Pai, vai quebrando chuva. Vai quebrando, Pai, todo operado maligno, meu Senhor. Toda seta, todo dardo inflamável. Pai, vai desfazendo, Deus, toda a obra do inferno. Mas nessa noite, Pai, quebranta, Deus, o nosso coração. Quebranta, Deus, a nossa alma. Pai, renova, Deus, o nosso ser, Senhor. E nos faz regressar ao primeiro amor, Pai. Nos faz voltar ao início de tudo. Nos faz voltar ao começo, Pai, da leitura. O começo do jejum. O começo da oração. Pai, nos faz voltar à época, Senhor, que a gente queria morar na igreja, Deus. Se tinha vigia, a gente estava dentro. Se tinha consagração, a gente estava dentro. Se tinha intercessão, a gente estava lá. Circo de oração não voltava. Culto de libertação, culto de adoração, culto de mulher, culto de criança. Onde tinha culto, a gente estava dentro. Oh, Deus, renova, Senhor. Renova a chama do primeiro amor. Pai, tira toda a cinza do nosso altar, Senhor. Deita a lenha nova, Pai. E faz o fogo arder no altar. E que ele não venha se apagar, Senhor. Deus, faz a gente se apaixonar de novo. Faz a gente te amar de novo. Faz a gente te adorar de novo. Incline
de Ti, te prestar, Senhor, a reverência, meu Pai, que o Senhor merece, a santidade que o Senhor merece, a honra que o Senhor merece. Envolve a Tua igreja nessa noite, Senhor. Envolve a Tua igreja nessa noite, Senhor. Renova o Teu povo, renova a Tua igreja. Esse crente que há muito tempo não sente mais a Tua presença, não ouve mais a Tua voz. Renova, Senhor, nessa hora. Faz arder, faz queimar, Senhor, nessa hora. Batiza com fogo. Derrama a Tua graça. Derrama a Tua presença. Agora. Derrama a Tua graça. Agora. Pai. Nos arrebata, Senhor, de novo, Senhor. Leva, Deus, o nosso coração e a nossa mente em obediência ao Senhor. Senhor, nos faz queimar todos os dias, nos faz arder todos os dias, nos faz te querer todos os dias, te buscar todos os dias. Ai, Senhor, te amar todos os dias, Deus. Voltar, Senhor, ao caminho da adoração. Voltar para o caminho, Pai, da obediência, Senhor. Nos faz te ouvir de novo. Nos faz te sentir de novo. Nos faz ter acesso, Pai, ao trono de novo. Senhor, que a Tua presença, Deus, possa transbordar de novo. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem compaixão de nós. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão da Tua igreja. Senhor, assim como o Senhor falava com Adão na viração do dia, volta, Deus, volta para nós, Senhor. Volta para nós, Senhor. Eu sei que a Tua mão está encolhida, Jesus. O Teu ouvido não está tapado, Pai. O Senhor disse: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Não pode. Mas ainda que ela sabia se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de Ti, diz o Senhor. Pai, eu sei que o Senhor não esquece da Tua igreja. Eu sei que o Senhor não esqueceu do Teu povo. Pai, olha para nós nessa noite, Pai. Volta, se inclina, Deus, a esse lugar. E derrama, Deus, o Teu avivamento. Derrama, Pai, da Tua presença. Derrama, Deus, da Tua graça nessa noite. Pai, nos faz voltar da primeira mão. Nos faz voltar da primeira chama. Deus, nos envolve de maneira sobrenatural. Oh, Senhor. Pai, que o brilho do Teu rosto resplandeça sobre nós. Que o brilho do Senhor volte a resplandecer sobre nós. Senhor, nos faz, Senhor, exalar a Tua essência, exalar o Teu perfume, exalar, Deus, a Tua graça. Ah, Senhor, derrama, Deus, sobre nós. Derrama, Deus, sobre nós. Derrama, Deus, sobre nós, Senhor. Volta para Ele, querido. Fala para Ele: Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero regressar às primeiras obras. Eu quero estar, Senhor, rendido aos Teus pés.
Nessa noite, Deus, derramamos a nossa alma diante de Ti. Derramamos o nosso coração diante de Ti. Nós perfumamos, Pai, o Teu trono agora com a nossa adoração. Entrega a Tua adoração para Ele, querida. Faz que nem aquela mulher que quebrou um vaso de alabastro. Quebra diante dele agora. Exala esse lugar com a Tua adoração, querida. Exala esse lugar com a Tua adoração, minha querida. Oh, Senhor, recebe a adoração da Tua igreja, Pai. Recebe o clamor do Teu povo, Senhor. Recebe, Deus, é a Tua noiva, Jesus. É a Tua noiva que clama. É a Tua noiva que te adora. É a Tua noiva que se rende. Nessa noite, Senhor, queremos voltar para o Teu colo, Pai. Queremos voltar para o Teu afago, Jesus. Queremos voltar, Senhor, para debaixo da sombra das Tuas asas. Senhor, nos protege como a menina dos Teus olhos. Senhor, faz de nós, meu Pai, o Teu jardim fechado. Faz de nós, Senhor, o Teu bichinho de Jacó. Oh, Pai, tem compaixão de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, meu Pai, e nos enche de novo, nos faz transbordar de novo. Pai, eu te peço, meu Deus, uma gota da Tua glória, Senhor. Porque, Pai, a Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta, Senhor. Porque o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque podemos